Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. E hoje eu quero fazer um desabafo antes da gente começar a história. Sério, eles estão tentando acabar com a minha sanidade mental. Não é sério? Meu coração já tá em pedaços. Cada história que a gente tem que narrar aqui, que é um prazer, é um privilégio, é uma honra. Mas meu coração fica partido. Essa história da Ana Luz fez eu chorar assim, rios. Olha que eu vou falar pra vocês, fez eu chorar assim, rios. Eu não sei nem como falar com vocês de uma forma. Não sei se vocês perceberam, reparem. Em alguns momentos eu preciso parar. Ah, vou ali tomar uma água, nada, eu sou durona. Não vou mostrar que eu tô chorando. É muito bonito, gente. É muito sofrimento, pensa. Quer uma prova disso? Então sentem-se, vamos conversar. Caiu de paraquedas aqui? Muito prazer, eu sou a Débora, sou a sua contadora de histórias. Essas histórias que eu estou recebendo vêm por e-mail, óbvio que eu tenho que mexer nelas, a maioria vem com bastante palavra proibida. Isso é verdade, sério, eu tenho que remexer nessa história ainda. É bem pior quando, quando eu recebo a história. Eu tenho uma amiga aqui que acompanha bastante minha situação, na verdade eu tenho duas. Uma me autorizou a falar, que é a Rose. Rose, conta pra eles como que chega as histórias pra mim. Às vezes a gente tava conversando e eu tô falando, meu Deus, como que eu traduzo isso? Ela fala, meu Deus, coloca no Google, coloca não sei o quê, vamos rever, vai tomar um café, depois você volta. É, gente, é assim, pensa que é fácil, não é não? Porque já tive 2 vídeos derrubados, fiquei 1 mês de castigo. Não gostei. Então eu faço o possível e o impossível para a história chegar maravilhosamente maravilhosa para vocês, combinado? E aqui, sendo Débora, peço para vocês sentarem confortavelmente no sofá, na cadeira, na poltrona, onde vocês acharem melhor, porque a gente vai de lapada. A Cartomante e o Lobisomem, capítulo 64. Simplesmente Rodolfo. Só um detalhezinho aqui antes da gente começar. O Rodolfo não é o único, porque o meu vô era um, mas o Rodolfo é um lupino negro. É, o meu avô era um. O que que vocês. Ah, sério? Eu tenho sangue lupino, só que não é ativo. Ah, não, pelo não, né? Não, faça um sacrifício pra tirar os pelos. Não, sem pelos. Meu avô era um lupino. Meu avô era ativo. E todo mundo acha lindo. E era um negro. Meia dúzia de namorados. Vamos concentrar aqui, né? Ó. A Cartomante e o Lobisomem. 64. Rodolfo. A história tá muito resumida, viu? Eu peço desculpas, porque realmente ele gosta de conversar. Ele já até pediu para escrever mais pra frente. E se ele deixasse, tá tudo certo, beleza, ele conta mais histórias. Então vamos lá? Sem mais delongas, sem mais conversas, eu não vou apagar, não vou editar. São 4 horas da manhã, estão 10 graus lá fora, e tem 2 olhos vermelhos me olhando novamente ali da árvore. Qualquer dia eu filmo pra vocês. Aqui eu finjo que eu não tô vendo. Que se eu ver e mostrar que eu vi, eu passo a ser um alvo, né? Então, tá tudo bem. Bora lá? A história começa mais ou menos assim. A Cartomante e o Lobisomem, capítulo 64. Agora é a história de Rodolfo. Eu sou um homem de sorte. Sou nascido em uma família grande. Sou o segundo filho dos meus pais, 1 ano mais novo que o Kevin. Vocês já conhecem. E o Kevin é o meu herói. Eu o admirava demais. Kevin era o mais inteligente dos irmãos. Ele sempre estava à frente dos problemas, sempre os antecipando. Kevin era um homem racional, concentrado, daqueles politicamente corretos que já nem existem mais.
Nunca teve namoradas o Kevin. Não estou dizendo pra vocês que ele casou intacto. Como lupino, sangue quente, vocês sabem que a gente copula, claro. Mas ele nunca teve namorada, ele nunca iludiu ninguém, nunca quebrou corações. Diferente de mim. Estou dizendo relações amorosas de longo prazo, o Kevin nunca teve. Claro, como eu disse, nós lupinos copulamos. Isso é fato. A transformação nos deixa extremamente irracionais. Por mais que nós tentamos, por mais que nós tentamos ser racionais mesmo na transformação, não é necessário, não é possível. E nós sabemos disso. De um modo ou de outro, nós copulamos. Acreditem. Eu tenho duas irmãs mais novas. Eu vou explicar para vocês entenderem. Eu tenho duas irmãs mais novas de sangue. E minha mãe adotou 3 primos que iriam ficar no orfanato. Nós estamos no meio de uma guerra. Acreditem. Nós estamos bem no meio da guerra. Sou metade cigano por parte da minha mãe e metade lupino por parte do meu pai. A história do meu pai foi pulada no canal porque a minha mãe não poderia ter colocado o nome dela envolvido aqui. E assim também não vou falar, por respeito a ela. Todos os meus irmãos são lupinos, com genes ativo. Todos nós. Todos os 7. E só nós 2 homens. No meio de uma família grande como essa, só nós 2 homens, nós nos unimos ainda mais. Bom, no acampamento em Betim, vivíamos uma grande harmonia. Nosso pai, líder do acampamento, assumiu a herança desde cedo. Zael era o líder desde os primórdios. Houve uma ruptura aí, vocês já ouviram falar do meu pai e o irmão gêmeo dele. Mas eu não posso entrar muito ao mérito. Zael era o líder desde os primórdios. Meu avô foi líder, assim como o pai dele e o pai do pai dele. Enfim, éramos gerações de líder desse acampamento. E Kevin seria o indicado, o próximo à linha de sucessão. Foi treinado desde os primeiros anos de vida para ser o líder da matilha. Kevin sempre foi o melhor lutador, sempre foi treinado para ser o melhor, o maior líder, o maior protetor de todo o acampamento. E nosso acampamento sempre foi treinado para trazer cada vez mais pessoas para cá. E eu sempre o seguia. Tudo que ele fazia, eu fazia igual. Sem pretensão alguma. Ele era o meu rei, ele era o meu líder, ele era o meu irmão, o meu herói. Um dia, estávamos apostando corrida até o lago. E Kevin me disse: estou cansado, meu irmão. E aí foi a primeira vez que eu ouvi ele reclamando de alguma coisa. Ele nunca se queixava de nada. Deveria ser o treinamento de líder que tinha deixado ele cansado. Afinal de contas, ele treinava desde o nascimento. Ou talvez seja a falta de alguém do lado dele. Kevin sempre foi um bom leitor de pensamentos e leu o meu naquele momento. Porque assim que eu pensei que ele estava precisando de uma companhia, ele riu. Já estou com 24 anos, cara. Eu quero me casar. Bingo, eu aceitei. Você já fala como se você já tivesse alguém. Fala aí quem é. Ele sorriu e disse: sim, eu tenho alguém. Eu vi uma moça que me fez repensar a minha vida. Respondeu Kevin sorrindo. E eu sorri junto. Vamos conhecê-la? Ele disse. Podemos ir hoje, cara. O que você acha?
Eu disse ao meu irmão. Ele concordou e seguimos de forma lupina até um acampamento cigano próximo a Betim. Assim que nos aproximamos, senti o cheiro de mirra vindo de lá. Ficamos a uma certa distância e vimos que algumas meninas estavam assando alguma coisa na fogueira. Uma delas, a menor delas, olhou diretamente para onde eu estava e sorriu. Eu podia jurar que ela me viu. Ela olhou bem na minha direção, na direção dos meus olhos, mas ela não gritou, não assustou. Só sorriu e saiu. E eu senti meu coração palpitando. Ele quase saiu do peito, numa vontade de chorar e sorrir ao mesmo tempo. Eu queria correr, eu queria ficar parado, eu queria chegar até ela, eu queria abraçar. Tive vontade de correr realmente. Então, isso deve ser aquilo que eles chamam de imprint. A minha adrenalina foi a mil. A linda menina que me olhou diretamente nos olhos e não se assustou. A linda menina de vestido verde e pele muito alva. E eu estava feliz. Claro que eu estava feliz. Finalmente, depois de uma vida procurando a minha cara metade, eu a encontrei. E bem no acampamento que estava minha cunhada, segundo meu irmão. Enquanto Kevin nunca namorava, eu sempre me consolava com as mulheres, que ele recusava principalmente. Eu nunca tive um gosto específico para mulher, se é loira, morena, ruiva, careca, cabeluda, loira, alta, magra, nunca. Nunca. Eu preferia as boas amantes. Eu preferia aquelas com o coração partido. Acreditem, eu sei que não é uma boa coisa a se dizer, mas eu preferia muito, muito romances fáceis. Mas se não fosse boas amantes, eu as ensinava com certeza. Eu adorava a arte de conquistar. Deixava um rastro de coração partido por onde eu passava. Nunca me levem a mal, por favor. Eu só queria um bom relacionamento rápido. Kevin brincava comigo dizendo que eu era insaciável. Talvez eu fosse mesmo. Bom, o que realmente aconteceu é que eu nunca tinha me apaixonado. Se apaixonar para um lupino não é igual a vocês. Se apaixonar pra gente é alguma coisa muito séria. Ah, mas você teve várias pessoas. Sim, eu tive sim. Eu tive sim. E com certeza, alguém que está ouvindo a minha história vai falar que tudo que eu passei eu mereço. E talvez eu mereça mesmo. Mas sem spoilers. Eu não sou como Kevin. Eu não negava uma boa diversão. E naquela manhã mesmo, acordei com o meu quarto com duas lindas mulheres na cama comigo. Jamais imaginei que aquele dia seria o dia que meu coração se prenderia a alguém. Jamais imaginei que íamos encontrar aquela linda menina de vestido verde. Quando olhei para Kevin, ouvi observando as meninas também. Sorri e me aproximei dele. Sabia que ele também teve um imprint. Vi que ele estava olhando as meninas. Eram quatro, pareciam colocar alguma coisa no graveto e do graveto pro fogo. Esperando cozinhar, assar, eu não sei exatamente o que era. E elas estavam conversando numa roda. Eram quatro meninas. Uma delas falava que o pai tinha feito um contrato de casamento para ela. Quando duas entraram por uma cabana e ficaram duas meninas ali conversando. A branquinha de vestido verde e outra de vestido rosa. Quando a moça de rosa entrou na cabana,
Esse tempo eu olhei para Kevin. Estava ainda inebriado olhando a moça de vestido verde. Kevin me olhou e leu os meus pensamentos. E saiu correndo. Pela lei lupina, sabíamos que o primeiro a falar sobre estar apaixonado pela moça é o que teria direito por ela. E naquele momento que ele saiu correndo, eu imaginei que ele também estaria apaixonado por ela, pela moça de verde. E eu paralisei no chão. Não fui atrás de Kevin. Por quê? Eu tive todas as mulheres que eu quis. Todas eu tive. Até ali. Kevin negou a grande maioria. Ele merecia ser feliz, concordam? Ele merecia um grande amor. E na minha cabeça, com certeza, eu teria vivido um grande amor com uma outra pessoa. Eu não queria dizer o que eu tive por ela foi um imprint. Bom, ele merecia estar com ela, mesmo que eu sofresse. Na minha cabeça ia passar. Na minha cabeça era só um momento. Pelo menos eu achava isso. Naquela noite eu cheguei em casa e meu pai estava me esperando. Rodolfo, falei com Muriel. A filha dele está procurando casamento cigano. E ele disse mais algumas baboseiras que eu não escutei. Por mais que eu estivesse sentado na frente do meu pai, eu não ouvi. Meu coração já tinha dona. E estar casado com uma pessoa da qual eu não amo seria uma prisão ainda pior do que estar entre as Scooby. Assim eu achava naquela época. Tínhamos problemas maiores para resolver. Meu irmão e eu estávamos apaixonados pela mesma mulher. Mas ele tinha a prioridade. Ele não teve relacionamentos. Sabia que ele a queria de verdade. Eu sabia que ele cuidaria dela. Sabia que era hora de eu sair de cena. E eu faria isso. Naquela manhã, soube que meu pai escolheu esposa para mim. Nem fui ver, nem queria outra. Ouvi as minhas irmãs conversando e soube que a lua, assim que eu chamava a moça de verde, estaria no acampamento naquele dia com a família para o noivado de Sofia, a minha irmã mais velha. Minha transformação começou logo cedo e me mantive o mais próximo da floresta, o máximo que eu podia. Eu não queria estragar o noivado da minha irmã e o conhecimento do meu irmão com a lua. Para minha alegria, vi a linda lua durante o dia, andando de um lado para o outro, próximo ao lago. Sentei próximo àquela moça linda. Ainda estava de verde, um outro tom, um outro vestido. Fiquei olhando por horas aquela mulher linda. Ela me fascinava. Mas eu não me aproximei. Ela parecia nervosa, parecia angustiada. Fiquei preocupado. O que estaria acontecendo? Eu queria me aproximar. Mas como? Primeiro, que ela era prometida do Kevin, não a minha. Segundo, eu estava praticamente um lupino, em plena luz do dia. Consegui ver ela de perto. Ela tinha lindos olhos verdes escuros, uma pele branquinha parecia porcelana, cabelos lisos que molduravam seu rosto delicado. E ali ficou por horas, andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Senti o cheiro de Sofia e de Kevin atrás de mim, antes deles se aproximarem. Ficamos um do lado do outro, sem nos falar, nós três. Kevin a observava
com muito amor, e eu ia me retirando, quando eu vi a cobra sucuri se aproximando. Fazia dias que ela estava rodeando o acampamento. Ela tinha cerca de uns 12 metros, pode ser que eu esteja errado. Não estava com uma trena no momento. Já havia levado 2 cachorros nossos e muitas das nossas galinhas. Ouvimos quando o pai de Lua a chamou e vimos a sucuri se aproximar dela. Acreditem, ela pode ser grande o que for, mas ela anda rápido. Quando ela tem uma presa, ela vai rápido. Não subestime uma sucuri. Nós 3 corremos até a cobra antes de pegar. Conseguíamos lidar com a cobra apenas em nós 3. Se fosse um só, talvez não tivéssemos a mesma sorte. Uma vez que a lua virou e me olhou nos olhos, ela me viu de novo. Pela segunda vez na mesma semana, meu coração quase saiu da boca. Já não estava escondendo mais o que eu sentia, mas eu precisava. Aquela mulher tinha algo em seu olhar que eu não conseguia explicar. Quando ela me olhou, tive a mesma sensação do primeiro dia. A adrenalina dominou meu ser, mas Kevin, seu futuro marido, estava ali, ao meu lado, e eu me controlei ao máximo. Não dormi naquela noite, e pela manhã só troquei de roupa e subi na mangueira. Queria silêncio, queria ficar quieto, queria um meio de lidar com a luz sem me meter com ela. Ela era proibida para mim. Kevin veio junto a mim, em silêncio. Estava mais para cima da mangueira. Ele sabia que eu precisava do meu tempo. Éramos irmãos, nos amamos mais que tudo. Ainda não tínhamos nos falado depois de que eu vi a lua. O primeiro que falasse algo tinha que lidar com o próximo. De cima da árvore, eu vi a andaluz sair da tenda e sentou embaixo da árvore. Kevin paralisou e eu desci, vendo que ela escrevia num papel, uma espécie de lista, sabe? Do tipo de marido que ela queria. Eu li item por item. Achei divertidíssimo. O primeiro item, ela queria um marido lupino. Bom, confere. Segundo item, ela queria um marido carinhoso, fiel, educado, que cuidasse dela. Bom, confere. 50% da lista confere. Ela queria um marido que permitisse ela fazer estudos, crescer na vida, ajudar o marido. Eu nunca pensei nisso, mas eu entendi que ela combinaria melhor com o Kevin. Um marido que antecipasse os passos dela e que não fosse um ditador. Definitivamente, ela era a mulher perfeita para o Kevin. Deus sabe o que faz, concordam? Assim, por instinto e por mera curiosidade, falei com ela. Essa lista é para presente de casamento? Ela ergueu os olhos e me viu em cima da árvore. Vi os olhos dela curiosos e os meus cintilaram de propósito, fixos nela e na lista. O que você está fazendo aí em cima? Perguntou, e eu sorri. Acho que podemos dizer que eu estou aqui pelo mesmo motivo que você está aí. Eu disse, ganhando tempo. Está fazendo a sua lista também? Perguntou ela, despretensiosamente, e olhou para as minhas mãos. Lista do quê? Perguntei. Mal sabia ela que eu já tinha lido a lista toda. Lista de casamento, como você disse, respondeu ela sem graça, e eu sorri. Minha lista está aqui nas minhas memórias, Luz.
Como sabe meu nome? Seu nome é dito muitas vezes entre as pessoas dessa comunidade nos últimos dias. Respondi e ela baixou o olhar. Parecia triste. Sim, talvez porque meu casamento está marcado e eu nem conheço o pobre coitado que o destino colocou na minha vida. Pobre coitado? Perguntei, descendo da árvore num pulo, deixando Kevin para cima, escondido, e acompanhando o desenrolar da conversa. Porque estão obrigando ele a se casar comigo, disse ela, baixando o tom de voz. Você ama outra pessoa? Perguntei e ela enrugou a sobrancelha. Não, não amo outro, respondeu ainda mais baixo do que eu gostaria. Então, por que não se casar seguindo sua cultura? Ah, eu gostaria de estudar, de viajar, ter conhecimento, de ajudar meu marido na comunidade cigana. Gostaria de ser mais útil do que simplesmente criar filhos e cuidar de casa. Quero mais da minha vida, ela disse, e eu me aproximei ainda mais dela, se é que fosse possível. Homem de sorte, seu noivo, em ter uma mulher à frente do seu tempo. Já terminou sua lista? Perguntei e ela confirmou fechando o caderno. Já sim. Podemos dar uma volta? Perguntei. Mas eu nem te conheço, respondeu ela. Me aproximei, estiquei a mão e disse: Sou Kevin. Muito prazer. Sei que o seu nome é Andaluz. Ela confirmou. Vamos dar uma volta? Já nos conhecemos. Eu preciso ficar por aqui caso me chamem. Hoje é o grande dia, disse ela, revirando os olhos. Grande dia? Grande dia do quê? Vou conhecer meu noivo hoje, disse ela, sem animação nenhuma. Eu sorri. Quanta felicidade nos seus olhos, hein? Rimos juntos. Talvez nós partilhássemos da mesma dor. Talvez ela não soubesse disso. Você deveria sorrir mais vezes, respondi a ela, e vi suas bochechas corarem. Eu não deveria sair com um homem a não ser que seja meu noivo, ela respondeu, e eu confirmei. Está certa. Na sua cultura Calon você está certa, mas na nossa cultura Romani você pode. Não estou te ofendendo com meu pedido. Ela respirou fundo e finalmente respondeu: Combinado, vamos dar uma volta. Mas não posso ir muito longe, pode ser? Perguntou preocupada, e eu sorri em resposta. Sim, vamos então até o lago, aonde você gosta tanto de estar. Eu disse e ela estremeceu. E eu completei. Matamos a cobra ontem, você está segura. Ela teria caído no chão se eu não a segurasse. Assim que nossas peles se encontraram, nós dois tivemos um estremecimento. Ela mordeu os lábios para se controlar. E eu não disse nada. Ela foi caminhando devagar enquanto aspirava o seu cheiro. Seguimos em silêncio, um silêncio coberto de informações sobre ela. Quando finalmente ela disse alguma coisa, a voz estava trêmula. O que sabe a respeito do meu noivo? Fiquei pensativa. Ela pediu para falar do meu irmão, do meu herói, do meu companheiro. Seu noivo é um homem de bem. Está sempre ajudando as pessoas no acampamento. Apesar do sangue quente, nunca foi namorador. Não tem o histórico de quebrar corações. Ele é bonito? Ela perguntou. Nós temos uma coisa aqui no acampamento que a gente não fica achando o homem bonito. Mas eu te digo que a mãe dele acha ele lindo. Ah, mãe, não conta. Ela sorriu. Ele estava com você ontem, me salvando da cobra? Sim, ele te salvou ontem, sim. Respondi a ela.
Uma pontada de ciúme percorreu meu coração. Eu já deveria saber que isso ia acontecer. Chegando no lago, ela aspirou fundo o ar, fechando os olhos, e ficou no momento dela. Foi então que eu sabia que Kevin estava por perto. Senti seu cheiro, e claro que ele estaria. É a noiva dele. Mas eu podia olhar ela, desde que eu não ultrapassasse a linha do respeito. E eu estava olhando. Ah, eu estava olhando ela. Que mulher linda! Até que enfim ela abriu os olhos e me pegou no pulo. O que foi, Kevin? Eu não posso falar. Eu respondi. Ah, não. Você não pode dizer para uma mulher que você não pode falar. É pior. Por favor, fale o que foi. Você é linda. Eu disse, ganhando tempo. Além do que eu não estava mentindo. E ela sorriu agradecida. Hoje é o último dia que esse pássaro está livre antes de ser colocado numa gaiola. E esse pássaro quer uma gaiola de ouro ou diamante? Perguntei sentando na pedra. Quero uma gaiola aberta, onde eu possa estudar, conhecer primeiro, antes de tudo, o mundo. Quero encher meu povo de cultura, de conhecimento, de credibilidade. Quero levar o nome do meu povo para o mundo. Eu olhei admirado para ela. Que mulher era aquela? Adorei os princípios. E por que não aconteceria isso? Perguntei a ela. Afinal, o que ela pedia era simples. E Kevin com certeza daria. Acha que meu noivo é um homem que aceitaria esse tipo de esposa? Acho que seu noivo aceitaria você como você é, com suas vontades, seus desejos, seus anseios. Respondi com sinceridade. Você se casa quando? Eu sorri triste e respondi. Eu me caso amanhã. Não era verdade. Eu ia me casar com ela. Na minha cabeça. Só na minha cabeça. Ela sentou na pedra ao meu lado e disse: Espero que você se case comigo. Eu peguei a mão dela e a beijei com carinho. Uma corrente elétrica percorreu nossos corpos de maneira incontrolável. Está me pedindo em casamento? Perguntei. Praticamente. E ela sorriu. Ela disse que gostaria de mim como noivo. Ela disse que ela queria eu como noivo dela. Minha nossa. Eu me desesperei. Precisei fazer um esforço danado para não beijá-la. Ela era minha cunhada. Eu poderia assumir o amor por ela, mas não era certo. Não era certo. Então eu deixei do jeito que estava. A levei para o acampamento em segurança, sem encostar nela. E eu corri naquela noite feito louco. Eu precisava esquecer ela. Precisava esquecer o que ela acabou de dizer. Eu espero que seja você. Eu fui parar na casa da tia Cleo. Vocês já ouviram falar aqui? E eu solicitei 4 mulheres. Cuidei de todas ao mesmo tempo, mas não esqueci a luz. Como vou esquecer a minha lua? Espero que seja você. As 4 mulheres acordaram e eu ainda não tinha dormido. Seria meu segundo dia sem dormir. Naquele momento, ela já tinha conhecido o verdadeiro Kevin. Com certeza ele não ia deixar eu passar mais um dia ao lado dela. E ele estava certo. Ela deveria estar me odiando nesse momento. Eu estava me odiando. Procurei mil coisas para fazer. Queria extravasar a minha energia, extravasar a minha raiva. Eu era um imbecil. Por que eu não assumi que eu gostava dela? Bom, não compareci ao primeiro dia de casamento. Eu não queria saber como tinha sido a noite deles.
Eu não queria. Apareci no segundo dia, porque meu pai uivou me chamando, e eu sabia que eu tinha que ir. E a vi, linda como sempre. Ela estava diferente. Percebi a toalha branca correndo. Eu fechei os olhos. Procurei me manter longe dos olhos de Kevin. Ah, ele não me queria próximo dela. Eu vi os olhos dele quando ela olhou para mim. Eu vi que eles se admiravam. Eu também a admirava. Os dois. Avisei meu pai que vistoriava a casa de Kevin e fui, não antes de me relacionar com uma cigana. E fui pego. Não era minha intenção. Você não vai se casar? Perguntou meu pai. Já me casei, pai, com todas as mulheres. Eu disse e ele sorriu, achou graça. Meu pai também é um menininho danado. Sempre foi, antes de casar com a minha mãe. Não vou dar muitos detalhes aqui porque minha mãe não quer. Mas meu pai me entendia muito bem. Meu pai sabia que eu estava apaixonado. E sabia que era por alguém que eu não queria. A casa de Kevin estava pronta. Eu trabalhei dia e noite ali. Tudo ficar perfeito. Eles mereciam. Um dia, ele veio vistoriar a obra com Lua. Eu me escondi para não cruzar com ela. Mas pelo fato dele ter um faro apurado, ele sabia que eu estava ali. Então seria impossível fugir dele. Estava na hora de a gente se encarar, né? Oi, cara, ele disse. Você tá péssimo. É, você também não tá um dos melhores, né? Você sabe que não é só Deus que mata. Respondi para ele e ele sorriu. Era bom ver ele feliz. Lua estava vistoriando a sala. Cara, eu amo você, você sabe disso, né? Disse Kevin, colocando a mão no meu ombro. Eu quero que saiba que eu fiz um cômodo a mais nessa casa, porque eu quero que você more comigo. Não, cara, eu não quero. Silêncio. Eu quero você comigo, ele disse. Você a ama tanto quanto eu. Você sabe que eu estou envolvido em coisas pesadas. Você sabe que minha vida corre risco. Então, eu quero você aqui com ela quando eu não estiver. O que você está dizendo? Por favor, caso aconteça alguma coisa comigo, cuide dela. Cara, você nem casou direito. Como você pode dizer uma coisa dessa pra mim? Eu sei. Eu sinto. Ela está com um bebê na barriga. É um menino. Eu não sabia se eu pulava de alegria, se eu xingava ele, se eu beijava ele. Bom, eu fiz a bagunça que eu sempre faço. Parabenizei ele pelo filho, pela mulher, pelo casamento. E um mês depois a casa estava pronta e eles se mudaram. Mas eu ainda não. Eu sabia que ela tinha que primeiro lidar com o marido dela. E eu deixei isso acontecer. Eu queria deixar eles a sós por um tempo. Queria deixar eles curtindo a família deles. Kevin era um mensageiro da ordem para assuntos de Cannes. Ele viajava muito, dia e noite. E nesse tempo eu estava próximo da casa, ainda não morava lá. Depois de muito insistir, eu me mudei para casa, onde vivia Kevin e Andaluz. Eu ficava mais pro lado de fora, se é que vocês me entendem. Eu não queria ver eles copulando. Quando o bebê nasceu, eu estava lá, com a lua. Foi o melhor tio do mundo. Kevin chegava muitas vezes tarde da noite. Aquela noite, deixei Andaluz com o pequeno Iram
e seguimos em jejum para uma missão. Tudo isso fazia toda a diferença. Eu não posso entrar muito em detalhes, tá? Assuntos confidenciais. Não somos qualquer um. Somos preparados para encontrar o inimigo em qualquer ocasião. Somos treinados numa guerra. Uma guerra grande, desde pequenos. Somos treinados de maneira rígida. Por isso acompanhamos os ciganos moradores sobre ataques de cães de Discovery. Kevin montou um enorme esquema para acompanhar Discovery em suas ações, tanto que fez um descritivo avançado de ações e territórios, e através dos estudos dele, conseguimos descobrir vários quartéis-generais pelo Brasil. Inclusive, estávamos naquela noite indo em mais um esconderijo da Discovery. Já tínhamos feito isso muitas vezes. Estávamos muito tranquilos, tanto com a missão, com o fato de elementos se fôssemos pegos de surpresa, quanto estávamos muito tranquilos, era só mais uma missão, só mais uma missão, até que a surpresa foi maior do que o esperado. O efetivo da Discovery estava bem maior, o que ocasionou o desencarne de muitos de nós, inclusive de Kevin, meu irmão, meu herói, o meu melhor amigo. Ele tinha se casado há pouco tempo, de cerca de 18 meses. Seu filho ainda era pequeno, Irã. Não conseguimos enterrar meu irmão. A Discovery levou seu corpo. Estavam na maioria, nem podemos despedir dele. E ficou para eu dizer para sua esposa. Enquanto seguia para a casa da minha cunhada, onde eu também morava, estava me preparando psicologicamente para contar para ela que nós perdemos uma pessoa da qual nós amávamos. Assim que eu bati na porta e ela abriu com um sorriso, ela notou que eu tinha a chave e não precisava bater. E que eu entraria se não fosse o protocolo para anunciar desencarnes. E assim que ela me viu, o sorriso sumiu. Você tem as chaves. Ela parou. Quando eu estiquei a corrente de que pertencia ao líder alfa único, Kevin. Ela colocou as mãos no rosto e cairia no chão se não a segurasse. Choramos por um longo tempo. A chegada do pequeno Irã nos tirou do nosso torpor. Nós tínhamos que ser forte. Precisávamos ser forte por ele. Andaluz pegou o Irã e o levou para o quarto. Procuramos acalmar ele, nos acalmar, acalmar a todos. Depois de mais uma hora, quando o Irã adormeceu, ela perguntou: teremos velório? Não. Teremos enterro? Só para a família, sem corpo. Eu disse e lágrimas grossas caíram dos meus olhos. Sei que não vai ajudar muito, mas eu estarei com você. Quem fez isso? A Discovery. Ela baixou a cabeça pensativa. Era como se eu soubesse o que ela queria. Ela queria investigar. Ela queria uma resposta. Andaluz era uma mulher incrível, cheia de pensamentos positivos. Ela não pensou em vingança em momento nenhum, e sim em investigação. E é assim que ela é. Os primeiros dias nós mergulhamos em profundo desespero, até que a gente começou a entender que estudar, ter alguma coisa, ter a mente ocupada seria bem melhor. Então eu estudei com ela. Ela estava fazendo a faculdade de Ciências Sociais e eu ajudei ela em tudo o que eu podia. Ana Luz trabalhava online com vendas e eu ajudava nas contas de casa. Os meses foram passando e esses meses completaram um ano. Nessa lógica, sabíamos que os ciganos Calon colhem luto por um ano. Então eu sabia que ela ia se abrir para um novo relacionamento.
Sabia que ela estaria disponível para um novo relacionamento. Sabia que ela não me via com um possível casamento. A questão é que eu nunca a esqueci. Quando cheguei em casa depois do trabalho, encontrei uma linda mesa posta e Andaluz com um sorriso misterioso. O meu coração pulsou. Eu sabia que vinha coisa pesada, mas eu fingi que não. Oi, linda, o que vamos comemorar hoje? Eu andei pensando. A minha família vai me apresentar alguns futuros maridos e eu queria te fazer uma proposta. Meu mundo girou. Eu sabia que aquele dia ia acontecer. Eu precisava ser rápido. Sabia que cedo ou tarde meu mundo azul seria destruído. Procurei me acalmar. Sentei na mesa, onde Irã já estava sentado na sua cadeirinha. Me acomodei na cadeira em frente a Andaluz. Respirei fundo e tentei abrir a minha mente quando ela começou a falar, me servindo um baita pedaço de lasanha, minha comida favorita. Já faz um ano que Kevin nos deixou e os Calons estão escolhendo um marido para mim. Me arrumei na cadeira como se tivesse pulga me pegando, mas eu estava explodindo por dentro. Andaluz se arrumou a mesa. Estava linda. O que ela queria me dizer? Enfim, ela continuou. Mas o fato é que eu quero estudar, eu quero continuar os projetos, eu quero ajudar meu povo de outra maneira, não apenas sendo uma mãe e esposa, sem contar que o próximo marido pode não deixar Irã como filho. Você me entende? Disse ela me olhando nos olhos. E eu disse, sim. Foi a única coisa que eu consegui responder. Sei que não é justo pedir isso para você, que afinal de contas você me ajuda tanto, você é um parceiro incrível, mas não me resta ninguém que me compreenda como você. E você poderia me ajudar, a não ser que... Meus olhos encheram de lágrima. Não tinha pensado que ela poderia precisar de mim. Vendo que eu olhava para ela, ela me disse: Podemos nos casar? O que você acha? Levantei na mesa e fui abraçar ela e choramos juntos. Como pôde pensar nisso? Ela queria liberdade e eu a queria. Sou casado com você há anos, você que não sabe. Eu respondi. Afastei o abraço e vi ela sorrindo, quando Irã disse, papai e mamãe. Nos entreolhamos e ela me beijou, um selinho. Vou anunciar para minha família. Eu faço isso, respondi. Você continua sua faculdade e seus projetos. Você vai exigir seu papel de marido? Perguntou ela. E eu a tomaria ali mesmo. Mas sabia que Andaluz era diferente, e eu apenas respondi: se você quiser e quando você quiser. Andaluz ficou melhor. Nos casamos em cerimônia simples, um mês depois. Meu pai me abraçou e disse: conseguiu, hein, cara? Agora é só lidar com essa onça aí. Vai ser feliz, mano. E eu achando que eu escondia bem meus sentimentos. E eu achando que eu era a pessoa incrível que ninguém ia notar que eu amava a minha própria cunhada. Na primeira noite em que dormiríamos juntos, foi logo depois do casamento. A recebi como mandam os protoclamos. Tenda branca, roupa íntima branca, mas eu estava pronto para receber o não dela. Na verdade, eu já esperava o não dela. Quando entramos de mãos dadas na tenda nupcial, Andaluz não andava bem. Eu imagino que ela estava sentindo. Ela esteve ali menos de 2 anos com o meu irmão e agora estava comigo.
Me aproximei para beijar ela, senti o gosto do vinho na boca dela. Você bebeu. Só para relaxar, ela respondeu tentando me beijar. Quanto você bebeu? Uma parte assim da garrafa, ó, disse ela, encostando a minha boca na dela. Eu fiquei confuso por um instante. Eu a queria, eu a queria demais. Mas eu não a queria bêbada. Andaluz foi mais rápida e tocou minha ereção. Precisei de um controle emocional enorme para não rasgar a roupa dela ali mesmo. Peguei ela no colo e a beijei, mesmo com gosto de vinho. Levei até o chuveiro e dei um banho prolongado nela enquanto ela me provocava. Eu a enxuguei, coloquei a roupa e a coloquei para dormir. Volto já, vou tomar um banho e volto. Eu disse e ela confirmou. Demorei o máximo que eu pude no banho. Eu não queria minha esposa bêbada. Depois de mais de 40 minutos no banho, saí e a encontrei dormindo. E eu fui correr. Minha adrenalina estava a milhão. Corri mais do que o normal e sozinho. Eu consegui ver a Scooby atuando próximo ao nosso acampamento. Nossa sorte foi que, naquele momento, nenhum lupino estava ali. Estavam todos comigo, ao meu redor. Achavam que eu não via, né? Sou um rastreador, eu consigo encontrar pessoas à distância. Quando eu voltei, encontrei Ana Luz ainda sonolenta. Entrei pro banho, estava sujo de lama, de grama. Quando a luz do banheiro se apagou, a porta se abriu e minutos depois a porta do box abriu e fechou. Mãos delicadas me abraçaram. Você é o meu marido, ela disse. Sim, sou o seu marido. Quando senti as mãos dela tocando a minha intimidade. Rodolfo, não me faça implorar. Ela disse, e eu me virei, buscando a boca dela. A beijei como nunca antes. Beijei como se precisasse daquele beijo. Beijei como se fosse a coisa mais linda desse mundo. E ela era. Ela tocou a minha ereção com as suas próprias pernas. E eu me permiti, finalmente, tocar ela. Saí do banho com ela no colo, as pernas dela, uma em cada lado do meu tronco. Segui para a cama e a beijava enlouquecido. Assim que me acomodei na cama, meus beijos seguiram para o pescoço, quando as minhas mãos corriam seu corpo quente e macio. O cheiro de Andaluz era incrível. Queria que fosse perfeito, mas havia esperado muito tempo por aquele momento. Andaluz abriu as pernas, me convidando a carícias. Não demorei muito tempo em seus mamilos e logo desci para sua pérola. Grudei a minha língua como uma ventosa, bem na parte mais sensível dela. E não demorou muito, ela explodiu. Seu corpo tremeu. Ela não demorou para explodir uma segunda vez. Mas eu queria que ela ficasse mais pronta. Eu a machucaria se ela não estivesse pronta. Senti mais duas explosões e, por fim, uma ejaculação. Sim, ela ejaculou na minha boca. Quando subi em seu corpo, ela estava entregue. Você está bem? Perguntei. Meu Deus, quem é você? Disse ainda sob efeito do orgasmo. Sou seu marido. Disse-a beijando nos lábios. Encaixei minha ereção e a olhei nos olhos. Pela primeira vez eu vi o amor em seus olhos. Amor por mim. E eu a beijei enquanto a penetrava. Ela urrava enquanto eu a possuía. Choramos e explodimos juntos. Quando explodi pela última vez, ela me abraçou e disse: Eu o amo. Eu sempre o amei. E eu respondi: Eu sempre amei você, a minha lua. Por que me chama assim?
porque não tem nada mais importante para um lobo do que a lua. Pois é, meus queridos, é assim termina a história, ela é incrível, não é? Meu Deus, essa história fez eu chorar horrores. Imagina a dor que os dois sentiram, é difícil, né? Já me aguentou até aqui, aguentou essa voz maravilhosa, rouca até aqui, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, escreve aí nos comentários o que você achou. Eu leio todos, ultimamente eu não tô conseguindo responder muito bem como eu gostaria, mas eu tô lendo todos, combinado? Um beijo no seu coração, temos mais Calons para a próxima história. Até mais.